Oi, gente. Estamos de volta aqui no nosso estudo Sem Frescuras do livro de Tiago. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4. Vamos começar a falar sobre o capítulo 4. Eu tinha falado para vocês fazerem a tarefa de casa do capítulo 4 inteiro, porque eu não tinha certeza se a gente ia usar o capítulo 4 inteiro, mas eu acabei no meu estudo decidindo que a gente vai falar só sobre os versos de 1 a 12, e aí amanhã a gente fala de 13 a 17 e do capítulo 5 de 1 a 6, porque eu acho que essas duas partes sobre as riquezas têm que estar conectadas, têm que estar juntas. Então amanhã a gente vai fazer o final do capítulo 4 e o começo do 5, e hoje a gente vai fazer o começo do capítulo 4, tá bom? Então vamos orar. Nossa, tá um sol aqui. Eu preciso comprar umas cortinas pra essa janela, porque o sol tá batendo direto no meu caderno aqui, ó. Ó o reflexo. Vindo direto na minha cara. Mas tudo bem. Vamos orar. Pai, hoje nós estamos aqui, Senhor, e vamos falar mais sobre o livro de Tiago. Vamos aprender mais sobre o livro de Tiago. Pai, conforme o Senhor nos ensina, eu te peço que o Senhor não permita que nenhum dos nossos corações esteja desencorajado, de maneira a olhar o livro de Tiago e ver que nós estamos vivendo tão longe daquilo que prega. E eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê a sabedoria que o teu livro de Tiago promete que o Senhor nos daria e nos ajude a crescer em santidade, Pai. Não permita que o inimigo nos desencoraje ou nos faça sentir que tudo que está escrito aqui em Tiago é muito além daquilo que nós conseguimos ser e fazer. Deus, nos relembre que é através do teu poder em nós, como nós temos visto, quando nós pedimos essa sabedoria, o Senhor nos dá, é através do teu poder em nós podemos sim viver de acordo com aquilo que Tiago exortou esses irmãos para que vivessem e exorta a nós também para que vivêssemos. Pai, eu te peço também, pelo meu próprio coração, pelos desencorajamentos que eu tenho sentido, eu te suplico que eu encontre força e alegria em ti. Pai, eu te peço pela véspera que o Senhor mantenha ela uma boa rotina de sono para que eu possa continuar estudando e continuar ensinando aqui no Graça em Flor. E eu te agradeço pela vida do Bo também, ó Deus, e como ele tem me ajudado a ficar com ela enquanto eu tenho tentado cumprir esse papel aqui. Mas eu te peço, ó Deus, que o Senhor também me mostre equilíbrio, me mostre quais são as minhas prioridades, que a minha família é a minha prioridade, e o Graça em Flor minha segunda prioridade, que eu saiba colocar as coisas na ordem certa e deixar de lado aquilo que não precisa ser feito de imediato, e fazer aquilo que precisa ser feito, Pai. Não me permita perder tempo com coisas inúteis, mas me ajude a focar naquilo que tem valor eterno. Essas coisas todas eu te peço, a Deus, te suplico por cada pessoa que vai assistir essa aula, tanto agora ao vivo quanto depois. Que o Senhor abra os nossos olhos e nosso entendimento para aprendermos mais de quem o Senhor é. No nome de Cristo. Amém. Misericórdia, que tá um sol do caramba aqui no meu olho. Espera aí. Deixa eu colocar isso aqui. Melhor, né? Mas aí não consigo ter. Eu colocar de cá. Pronto. Senhor. Tá. Olá, gente. Sejam bem-vindos. Leôncio tá perguntando onde encontra o PDF. Leôncio, não tem PDF, não. Por isso que a gente tá chamando de estudo sem frescuras. Não tem PDF, não tem nada. É só eu, você aqui, o caderno e a caneta, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler então Tiago 4, dos versos de 1 a 12. E eu tô lendo na versão Almeida Revista e Atualizada. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará.
Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Tô vendo tanto meu pai quanto a minha mãe aqui. Ai. Bom, então vamos lá. Tiago 4. Ele já começa, a gente viu semana passada, a gente começou semana passada, a gente viu a aula passada ontem. A passagem é Tiago 4, de 1 a 12. Estão perguntando aí. A gente viu ontem a questão da sabedoria lá do alto, que a sabedoria lá do alto, diferente da sabedoria que é terrena, animal, demoníaca, é uma sabedoria que vem pela humildade, pela mansidão. E aí aqui Tiago vai então falar com esses irmãos, os irmãos lembrando quem que era a audiência original dele, os judeus da dispersão, que estavam dispersos por causa da perseguição. E ele vem e fala com eles o seguinte: bom, vocês viram falar, eu falei lá da sabedoria, agora eu quero falar com vocês a questão de que vocês estão criando guerras e contendas dentro da igreja. Vocês lembram que eu falei que um dos maiores objetivos de Tiago a escrever essa carta, a escrever esses ensinamentos, era impedir que essa igreja que essa igreja não, porque na verdade eles estavam dispersos, mas impedir que esses irmãos criassem facções, lembra? A gente viu sobre isso, criassem separações, partidos, que eles fossem unidos, que eles vivessem em unidade. E aqui ele vai falar justamente sobre isso. Por que que vocês estão com guerras e contendas? E aí ele está falando que eles não só estavam em guerras e contendas entre vós, ou seja, entre os próprios irmãos, dentro da igreja, e ele vai dizer de onde que vem essas guerras e contendas. Vocês não sabem de onde que está vindo esse sentimento de facção que vocês estão criando? Ele vai dizer, vem da vossa própria carne, dos prazeres da vossa própria carne. Vocês lembram que antes a gente tinha visto lá, quando a gente viu a questão... cadê o que eu quero falar? Que ele tinha falado de onde que vinha esse sentimento que vinha deles mesmos. Ah, sim, quando ele fala da tentação. Gente, é muita coisa, já tô até esquecendo. Aqui, ó. Lá no capítulo 1, no verso 14, diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando é sua atrai ou seduz. Então lá ele já estava falando que esses sentimentos ruins que eles estavam tendo vinham de dentro deles próprios mesmos, né? Então aqui ele está falando de novo, de onde que vem esse sentimento de contenda e de guerra? Da vossa própria carne. Então não adianta a gente culpar o outro irmão, não adianta a gente culpar as situações, as circunstâncias, porque ele está falando, não, tudo isso vem da vossa própria carne. E aí ele vai dizer, cobiçais e nada tendes. O que é cobiçar? É quando você olha algo que você não tem, que é de outra pessoa, e você quer. Quando você olha algo que você não tem e você quer para você. Então ele está dizendo, vocês cobiçam e não tem nada. Vocês matam e invejam, e aqui os comentários que ele está dizendo que pode ser que eles estavam de fato se matando uns aos outros, ou pode ser que ele estava falando no mesmo sentido que Jesus disse lá, quando ele disse que o ódio é como assassinato. Lembra que ele diz, vocês falam, o Antigo Testamento falava, não matarás, mas eu digo, aquele que odeia o seu irmão já o matou no seu próprio coração. Quando Jesus disse isso, talvez seja isso aqui que Tiago está querendo dizer. Talvez eles estavam matando com o próprio ódio dentro do coração e com a forma que eles estavam falando uns dos outros e difamando uns aos outros. Ou talvez eles estavam de fato matando uns aos outros, não temos como saber, né? Mas de qualquer forma ele vai dizer, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Então eles estavam vivendo nessa luta. Nada tendes porque não pedis. Agora aqui está um ótimo versículo para a gente tirar do contexto e fingir que está falando outra coisa. A gente pode falar que ele está falando aqui, então eu não tenho nada porque eu não estou pedindo. Então, se eu começar a orar por aquilo que eu quero, logo eu recebo tudo que eu quero, porque agora eu vou começar a pedir, por isso que eu vou ter. Ele continua. O versículo 2 não pode ser tirado do contexto do versículo 3, porque no versículo 3 ele diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Ele tá falando, ó, você tá pedindo as coisas para você mesmo, então você não vai receber justamente porque você tá pedindo mal, você não tá pedindo com o objetivo de ver o reino de Deus se expandir, de ver a glória de Deus
se expandir pela terra. Todos os seus pedidos são feitos por causa da sua própria cobiça, dos seus próprios desejos e desejos de prazeres. Agora, Tiago está falando que é pecado ter prazer nessa vida, qualquer maneira de prazer é pecado? Não, a gente vai lá nos Salmos, a gente vai ver, eu não anotei aqui qual salmo que é, mas tem um salmo que ele diz que prazeres eternos eu encontro na tua presença. Então, o salmista encontrava prazeres eternos na presença de Deus. Ele não estava falando isso só por falar, ele de fato encontrava alegria eterna na presença de Deus. Então, não é errado nós sentirmos alegria e prazer nessa vida. Existe um livro muito bom que é chamado Coisas da Terra, se não me engano é da editora Fiel, mas talvez seja da Vida Nova, na verdade eu não sei de que editora que é. Mas tem um livro muito bom chamado Coisas da Terra, que é um livro que de fato defende que existe muita coisa nessa terra, muita coisa que Deus fez para nosso prazer, para nossa alegria. Então o Tiago não está falando, olha, é errado você sentir qualquer tipo de prazer ou alegria. Ele está falando, essas coisas que vocês estão pedindo são prazeres egoístas. Vocês querem para vocês mesmos, vocês não estão vocês não têm em vista a glória de Deus, vocês não têm em vista o bem das pessoas, vocês estão pedindo para sua própria ganância, então por isso que vocês não recebem. Eu me lembro que eu fui num acampamento uma vez de igreja, e a gente estava fazendo um pequeno grupo ali de devocional pela manhã, e uma moça começou a falar que ela pedia sim por sucesso, que ela achava que Deus ia dar sucesso para ela, ia dar um carro bom, e ela pedia por um carro bom, e ela pedia por um emprego melhor, e uma vida de sucesso, porque, claro, se Deus nos fez, ele nos fez para ter sucesso. E foi complicado para mim ouvir aquilo e não achar um absurdo, né? Mas Tiago tá indo justamente contra tudo que ela estava falando. É basicamente isso. Eu podia ter falado isso aqui para ela, né? Nada tem isso porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjares os vossos próprios prazeres. Deus não nos colocou nessa terra. Aparentemente o livro é da monergismo, gente. Desculpa aí, monergismo. Deus não nos colocou nessa terra para nós termos alegrias e prazeres sem fim por si mesmos, né? Não tem nada de errado a gente encontrar alegria nas coisas da terra que ele nos deu, mas se as nossas orações são feitas com objetivos de ganância e egoísmo pessoal, então nós não receberemos, é isso que o Tiago está falando. E aí ele vem e diz então, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu lembro que esse verso era muito usado na época que eu era adolescente na igreja, e aí o líder dos adolescentes amava usar esse verso. Porque se vocês forem amigos do mundo, vocês são inimigos de Deus. Mas ele nunca chegou a explicar o contexto, né? Mas, enfim. Infiéis. A palavra infiéis aqui, a melhor tradução teria sido adúlteras. Adulterás. No sentido de feminino mesmo, porque a resposta do que ele está querendo dizer aqui é acerca de, no Antigo Testamento, quando Deus coloca Israel como sua noiva, e uma noiva adúltera, uma esposa adúltera, que estava indo para os prazeres do mundo, para os ídolos do mundo, e traindo seu marido, que no caso era Deus ali, e então ele chama Israel de adúltera. A gente pode ver isso lá em... qual que é a passagem que eu queria mostrar sobre isso? Eu acho que é... O bom é que eu coloco a anotação aqui, mas aí eu coloco um negocinho, mas não sei qual que é a passagem, daí não adianta, né? Ai, ai. Onde que tá, gente? A passagem é Zacarias? É isso que é a passagem? Não, essa é pra frente. Enfim. Lá no Antigo Testamento tem alguma passagem que agora eu não consigo me lembrar qual que foi, que eu queria mostrar pra vocês. Nós vemos, então, Deus chamando Israel de noiva adúltera, justamente porque eles estavam fazendo isso, de buscar os deuses do mundo, os prazeres do mundo e os ídolos do mundo. A minha amiga Virginia está falando que na Bíblia dela está até escrito adúlteros e adúlteras ao invés de infiéis, que é uma tradução até melhor do que essa da atualizada de infiéis. Mas enfim, o que ele está querendo dizer aqui, Tiago, ele está justamente falando para essas pessoas, olha, vocês estão agindo como o Israel do Antigo Testamento. Vocês estão tentando viver uma vida com Deus e com o mundo ao mesmo tempo. E quando vocês fazem isso, vocês estão vivendo só para o mundo, porque não é possível viver para Deus e para o mundo ao mesmo tempo. Lembra que eu falei para vocês que Tiago, por ser meu irmão de Jesus, ele traz muito das palavras de Jesus no seu livro. Abre comigo lá para Mateus, no capítulo 6, do verso 24, aqui é uma referência cruzada.
Mateus 6, 24, diz o seguinte, as palavras do próprio Jesus, ele diz: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui ele está falando especificamente das riquezas. Tiago vai falar das riquezas aqui para frente. A gente vai ver a partir de amanhã. Mas Jesus estava dizendo justamente isso. Vocês são adúlteros, vocês estão tentando viver casados com Deus enquanto vocês vão buscar o prazer e o leito mesmo de outros deuses do mundo. Então é isso que o Tiago está dizendo quando ele vai dizer que você tentar ser amigo do mundo, você tentar ser amigo de Deus não existe. Se você for amigo do mundo, você vai automaticamente ser inimigo de Deus. Então, lembra daquela imagem do homem de ânimo dobre que a gente viu lá em Tiago 1:8? Fala, o homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos, não considerado o Senhor coisa alguma. É essa mesma noção. Aquela pessoa que está vivendo meio para o mundo, meio para Deus. Não sei se ouviu para o mundo, não sei se ouviu para Deus. Ah, eu quero ser cristã, mas não quero levar Deus muito a sério. Não existe. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Você não pode amar os dois. O próprio Jesus disse, você não pode servir a dois senhores. Então essa é a ideia aqui de deslealdade com Deus, de uma esposa adúltera mesmo, é isso que Tiago está falando. Bom, não esquece de fazer o contraste aí, a anotação de contraste entre amigo do mundo versus inimigo de Deus, né. E aí ele vai trazer, passagens bíblicas para reforçar isso. Vocês estão falando da questão de Oséias, provavelmente era Oséias mesmo que eu estava querendo falar, e eu não estou achando aqui. Mas, provavelmente era isso mesmo, essa questão das Oséias e da noiva adúltera, né. Obrigada pela anotação aí. Ele vai dizer no versículo 5: Ou supondes que em vão afirma a Escritura, com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Esse verso, na verdade, não existe em nenhum lugar das Escrituras. Então, os teólogos vão dizer que ou ele estava citando alguma parte da Escritura que acabou sendo abandonada quando for fazer o cânone bíblico que nós temos acesso hoje, ou ele está falando num sentido geral, de que as escrituras, no geral, dão a entender essa noção. Não existe nenhum versículo, pode ser por isso mesmo que você, talvez, se você procurar, como eu fiz, qual que é a referência cruzada, de onde que ele está falando, qual que é a citação, a minha Bíblia não tem, é porque, de fato, esse verso em si não está em nenhuma parte da Bíblia. Então, quando ele diz, afirma as escrituras, a gente não tem acesso a essas escrituras que ele está falando. Esse verso é um pouco confuso, né? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. O que isso quer dizer? Ele está querendo dizer que Deus é um Deus que, na tradução em português, a gente chama de Deus zeloso, que é um Deus que tem ciúmes. Quando a gente vê a versão em inglês, eles chamam de jealous God. I am a jealous God. Ou seja, eu sou um Deus de ciúmes mesmo. Essa palavra jealousy é a palavra para ciúmes, quando você está casado e você tem jealousy por alguém, né? Essa é a ideia que está trazendo aqui de ciúme, e essa é a ideia que ele está trazendo quando a Bíblia no Antigo Testamento, Deus se chama de Deus zeloso no português. Eu acho que para essa eu coloquei aqui qual que é a referência. Vai comigo lá em Êxodo 34:14. Êxodo 34:14. Diz o seguinte: Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é ele. Então, no Antigo Testamento, na Bíblia em português, a gente chama de Deus zeloso. É essa ideia dos ciúmes, que Deus é um Deus que tem ciúmes daquele que ele chamou, daqueles que ele ama. Se a gente for também lá em Isaías 54:5, talvez seja essa a passagem que eu estava querendo antes e não estava achando. Isaías 54:5, Deus diz: Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra. Então, essa noção de Deus como marido de Israel, um Deus zeloso, um Deus de ciúme. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: vocês estão aí tentando viver uma vida dobre, em que você é um pouco de Deus e um pouco do mundo, mas Deus não aceita isso. Ele não é um Deus que se coloca aqui e diz: não, tudo bem, você pode ser um pouco do mundo, você pode ser casada comigo, mas pode ficar também deitando-se com os prazeres do mundo. Ele não é um Deus assim, ele é um Deus zeloso, um Deus ciumento. Então é isso que esse verso está querendo dizer. Ele tá trazendo esse alerta para esses irmãos, dizendo: olha, se vocês continuarem vivendo meio para o mundo, meio para Deus, Deus não vai permitir isso. Ele é um Deus de ciúmes, ele é um Deus zeloso.
E aí ele vai dizer bom, aí, né, a gente se encontra um pouco desesperado, né, quando Tiago faz isso. A gente viu nas aulas passadas que esse é um estilo de Tiago. Ele traz primeiro aquela afirmação dura, e aí você fica, completamente desesperado, e aí ele traz a resposta, né. Lembra que ele falou: "Vocês têm que encontrar alegria nas provações", aí você pensa: "Não tem nenhum jeito de eu encontrar alegria nas provações". E aí ele vem e ele fala: "Você pode fazer isso buscando sabedoria, escolhendo pedir sabedoria a Deus". Então ele tá fazendo a mesma coisa aqui, ele tá falando: "Olha, vocês são homens de ânimo dobre, vocês estão vivendo meio para o mundo, meio para Deus. Deus é um Deus zeloso, ele não vai aceitar nada disso". E ele vai dizer: "Mas", no versículo 6, ele dá a maior graça, ou seja, ele dá a graça. Deus resiste aos soberbos, mas ele dá a graça aos humildes. Essa é uma passagem de Provérbios 3:34. Então ele está mostrando que existe sim uma saída, mesmo quando nós somos soberbos, mesmo quando nós estamos, confrontando Deus ao ficar metade no mundo, metade na igreja, metade no mundo, metade de Deus, ele ainda dá graça aos humildes. Então quando a gente se humilha, ele nos dá graça. E aí ele vai dizer: "Sujeitai-vos, portanto, a Deus", ou seja, humilhem-se perante Deus, "e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós". Que isso aqui quer dizer? Tem muita gente que eu acredito que tem muito cristão que leva ou o diabo muito a sério, ou não leva o diabo a sério demais. Então, fica nesse meio termo, né, que na verdade fica nesses 2 extremos. Ou a gente leva o diabo tão a sério que tudo é o diabo, e aí a gente tem medo do diabo, tem tudo é coisa do diabo, eu não posso assistir tal filme, porque tal filme é do diabo, e acaba vendo o diabo em tudo. E tem gente que não vê o diabo em nada. Então acaba ignorando o fato de que ele tá sim, lutando contra nós, e ele tá sim fazendo uma guerra espiritual. A guerra espiritual é real. Eu escrevi hoje ainda no Instagram que desde que eu comecei esses estudos, eu tenho visto muita coisa acontecendo na minha vida que tem que ser obra do diabo. Eu tenho visto que ele tá tentando fazer com que a gente pare isso, provavelmente porque o Senhor tem usado isso para abençoar vidas. Então, a gente não pode achar que nada é o diabo, ao mesmo tempo a gente não pode achar que tudo é o diabo. Deus continua, meu pastor do Brasil, ele falava sempre, eu gostava muito disso, que o diabo ele é um cachorro que Deus tem na coleira. Ele só vai, longe o suficiente que Deus deixa, quando Deus puxa ele tem que parar. Então o diabo existe, ele está trabalhando nesse mundo, o mundo jaz no maligno, mas, ele não é rei soberano sobre o mundo, Deus ainda é rei soberano. Então por isso que ele está falando aqui: resistir ao diabo. Por quê? Porque ele vai tentar vocês. Você lembra que a gente falou lá que Deus testa a nossa fé, mas o diabo tenta a nossa fé. Então, ele vai sim trazer tentações às nossas vidas. E o que a gente precisa fazer? Ter essa realização, essa percepção de que ele é real, de que ele tá tentando nos fazer cair, de que ele tá tentando nos fazer parar, igual eu tive essa noção de que ele tá tentando fazer com que eu pare esses vídeos, mas a Bíblia diz: "Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós". A gente não resiste ao diabo com deboche, achando que a gente é mais que ele, o diabo é poderoso, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então a gente tem essa coragem, não em nós mesmos, porque o diabo é mais forte do que nós, mas essa coragem no Espírito de Deus que está em nós. Então nós resistimos ao diabo e ele foge de nós. Então quando vier essa tentação, essa vontade de viver meio para o mundo, meio para Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Eu não coloquei, mas agora eu percebi aqui, colocar o anelzinho da promessa do lado desse verso, porque é uma promessa, se você resiste ao diabo, ele foge de você. Então, vamos, resistir ao diabo dessa maneira, ok? Hã, e aí ele continua dizendo: "Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros". Essa é uma referência lá do Antigo Testamento também. Se você for lá em Zacarias, um livro que a gente quase nunca usa, né, Zacarias, é o penúltimo livro do Antigo Testamento. No capítulo 1, no versículo 3, diz o seguinte: "Portanto dize-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos". Então essa noção de que nós nos achegamos a Deus e ele se achega a nós. Então ele está dizendo: "Purifique as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre", ou seja, que tem essa mente dividida, "limpai o coração". Então, novamente, essa noção do Antigo Testamento, em que eles tinham que se purificar para entrar na presença de Deus. "Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza". Ele está falando aqui que os cristãos devem sempre viver essa vida triste? Essa vida de: "Ah, sempre tenho que ter uma uma afeição triste". Não, ele está falando: "Vocês que estão em pecado, vocês que estão vivendo com ânimo dobre, vocês que estão de fato fazendo essas guerras, essas contendas, fazendo orações,
para os vossos próprios prazeres, todas essas coisas, é com essas pessoas que ele está falando, as pessoas do capítulo 4, dos versos de 1 a 5. Ele está falando, vocês precisam abandonar o pecado, parar de rir e se alegrar com o pecado, levar o pecado a sério, se humilhar diante de Deus, porque aí então talvez ele vos perdoará. E aí ele vem e diz, no verso 10, essa promessa maravilhosa que eu coloquei o anelzinho da promessa do lado, porque diz, humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então, quando nós nos humilhamos perante Deus, reconhecemos que nós não podemos viver para ele e para o mundo, então ele nos exalta. Então, essa é a noção aqui dos versos de 1 a 9, 1 a 10. E aí ele vai voltar naquela mesma noção que ele já tinha falado da língua. Ele vai dizer novamente, irmãos, não faleis mal um dos outros. Aqui ele vai dar um exemplo específico da língua sendo usada para o mal. Falar mal uns dos outros. Não é só a questão de falar mal, só falar mentira, mas falar mal, não importa se é verdade ou se é mentira, entendeu? Se a pessoa de fato tem feito coisas erradas e você falar, mas a pessoa tá falando coisas erradas, então eu posso falar mal dela. Não, ele tá falando, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Ele tá querendo dizer, se você se acha bom o suficiente para falar mal do seu irmão, é porque você está achando que você está numa posição melhor que ele, acima da lei, como juiz. E ele está querendo dizer, não, vocês estão ambos abaixo da lei. Ambos estão sendo julgados pela lei. Nenhum de vocês é juiz. O único que é juiz, ele diz, um só é legislador e juiz, ou seja, que faz a lei e executa a lei. Aquele que pode salvar e fazer perecer, ou seja, Deus. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então aqui ele está deixando muito, muito claro. Ele está dizendo, só Deus pode julgar. Quem que você pensa que é para julgar o seu irmão quando você está exatamente no mesmo nível? Vocês dois são culpados perante a lei. Só Deus pode julgar o seu irmão. Então ele está falando, pare de falar mal do seu irmão. Pare de buscar essas contendas. Pare de criar essas rixas. Pare de criar esses partidos, essas dissensões dentro da igreja que ele falou anteriormente. Lembra que ele falou esse sentimento faccioso lá do 3:14. Então ele está falando, parem com isso. Parem de se achar juízes. Reconheçam que apenas um é legislador e juiz. Aproximem-se de Deus, humilhem-se perante Deus, abandonem o pecado, resistam ao diabo. Então, assim, vocês vão viver como verdadeiros cristãos. Tá bom? Essa é a ideia, então, de Tiago 4, de 1 a 12. A aplicação dessa parte é, lembra das 3 perguntas da aplicação. O que isso me diz sobre Deus? À luz do que diz sobre Deus, o que é que diz sobre mim? À luz do que diz sobre mim, o que é que eu devo fazer? Então, eu coloquei na minha aplicação, e eu espero que cada um faça a sua. Quando eu falo da lição de casa, inclusive a aplicação também é uma coisa que vocês precisam fazer, tá? Não fica esperando eu vir aqui falar qual que foi a minha aplicação. O que isso me diz sobre Deus, esses versos? Me diz que Deus é um Deus zeloso, ou seja, um Deus de ciúme. Ele me ama como esposa, como a noiva de Cristo, e ele tem ciúme, ele é um Deus zeloso. O que é que, à luz disso, isso diz sobre mim? Me diz que eu sou a noiva de Deus, que eu sou a esposa de Deus, e eu preciso viver dessa maneira. Então, quando a terceira pergunta, o que é que eu devo fazer? Eu devo ser fiel a Deus e a Ele somente. Eu devo ter uma mente que não é dobra, dividida, mas uma mente e um coração que é completamente devoto a Deus e viver para Ele somente. E, claro, não falar mal dos meus irmãos. Essa é uma aplicação muito prática. Não tentar ser juiz sobre os meus irmãos e julgá-los. Tá bom? Então é isso que a gente aprende de Tiago 4, de 1 a 12. E aí amanhã eu encontro vocês da gente falar de Tiago 4, o fim do capítulo, e 5, de 1 a 6. Tá bom? Então vocês fiquem a salvo aí. Os que puderem, fiquem em casa. E eu vejo vocês amanhã, Deus assim permitir. Tá bom? Um abraço e até lá. Tchau, tchau.